Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteca Film, meu nome é Sérgio Civerli e hoje nós continuaremos o papo com o Reginaldo Leme, a parte 2. Aqui o Regi vai falar da sua amizade com o Nelson Piquet e também como foi lidar com aquela bomba que ele lançou em 2009 sobre o caso do Crashgate, como ficou conhecido, né? Quando o Nelson Piquet bateu de propósito a mando da equipe Renault no GP de Singapura de 2008. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Se você está gostando dessa série com o Regi Leme, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Mas e a parte técnica, Regi? Porque você é muito conhecido também. Eu estava até vendo a sua live com o Rubinho no Instagram e o Rubinho te perguntou que você às vezes fala alguma coisa técnica com uma certa simplicidade que até deixa ele um pouco surpreso, né? Ele piloto, acertador de carros como ele é. E aqui no Boteco nós adoramos a parte técnica. Como que você começou a entender certas atualizações, tanto aerodinâmicas quanto mecânicas dos carros? Ô Sérgio, isso aí é muito bom, é a forma acolhedora que os jornalistas da nova geração, como você, e o público brasileiro têm em relação a mim, porque eu não sou técnico, eu não tenho parte técnica, entendeu? Eu tenho a parte histórica e sou, por natureza, repórter, e que sei colher a notícia. Então, eu não me meto, não. Por experiência, muita coisa eu sei entender, soube entender, conheci pelo barulho, o que isso significava, o próprio comportamento de pilotos. Por exemplo, eu sabia quando um piloto ia ter uma dificuldade para ultrapassar um cara, e quando vinha um outro, eu falei assim, esse aqui vai passar com muito mais facilidade. Era o estilo de cada um que eu aprendi a ver. É por gostar demais. Vocês entendem muito bem isso, porque vocês gostam com a mesma paixão que eu tive desde esse começo. Mas eu, honestamente para vocês, é por bondade, os bons olhos me veem assim, porque eu não sou técnico. Não sou. Quando começamos a trabalhar então com pilotos do meu lado, o Burt foi o primeiro, hoje tem Burt, Giafone, o próprio Rubinho fez com a gente. Cara, juro, assim, para abrir a boca eu pensava 3 vezes, sabe? Sim. Pô, tô do lado de um cara que andou lá, né, velho? Mas também quando você fala que pelo rádio, ainda jovem, você escutava o motor e sabia qual era esse motor, né? É aquela questão de realmente de gostar, e pelo fato de gostar, você acaba prestando mais atenção em coisas que nem todo mundo vai prestar, né? É paixão. Como eu te disse, eu sou repórter, então nunca hesitei em perguntar alguma coisa, sabe? Eu era um cara, na época de jornal, na época da imprensa escrita, que eu ficava livre no autódromo durante a corrida toda, eu era aquele cara de ir em 2, 3 curvas diferentes para ver o comportamento de um carro, né? Então ali me chamava a atenção determinada coisa. Quando eu voltava para o box, terminava a corrida, eu ia perguntar, eu vi um tal negócio, eu vi o seu carro fazendo isso na curva, o que quer dizer? Né? O bom repórter vai atrás do negócio e pergunta sem vergonha, né? Não pode ter vergonha de perguntar. É pelo feeling mesmo, né? Isso é bacana. Tem muitos pilotos que às vezes são até assim, né? Muito mais do que no sentimento que ele está sentindo do carro e tudo mais. Você sabe de uma coisa? O piloto, em geral, não são todos. Tem alguns sem paciência, mas em geral, o piloto gosta de falar com o repórter que vai para ele perguntar sem querer mostrar um conhecimento que não tem, mas mostrar interesse. O grande exemplo disso é Nelson Piquet. O Piquet, que tinha aquele negócio com a imprensa brasileira, porque a imprensa brasileira era gente de futebol que aparecia lá, mas mesmo que fosse um cara de futebol, chegasse para ele, Nelson, por que explica uma bolha no pneu? Pronto, conquistou o cara. Eu já entendi que ele gosta muito de falar das coisas técnicas, né? Isso é bem bacana. Eu queria te perguntar justamente sobre ele agora, porque
essa amizade que você teve com o Nelson, ela se construiu por afinidade mesmo? Ou pela questão, pelo ambiente de vocês estarem na Europa e serem brasileiros? Como que foi? Cara, é pura afinidade, e eu explico para você. Eu não fui um cara de constante companheiro de Piquet em jantar, nunca fui. Fui muito mais do Senna, do Massa e do Rubinho. Do Piquet, o Piquet tinha uma outra turma, né? Mais dos jornalistas italianos, e eu de vez em quando estava com ele num jantar. E o Piquet não era muito de jantar também, não. O Piquet era muito... O Piquet é daquele cara de terminava um treino, ele, se pudesse jantar, quase sempre isso, jantava no box ali com o pessoal e ia para o hotel. Os outros, embora todos gostem de fazer isso, mas com os outros a gente marcava um jantar na sexta-feira, na quinta, no sábado até às vezes, e no domingo, principalmente depois da corrida, você já estava mais relaxado. Tá? Pouquíssimas vezes eu jantei com o Piquet. Então foi. E outra, ele sempre nasceu no Rio e sempre morou em Brasília. Eu sou paulista, sempre morei em São Paulo. A gente nunca teve essa proximidade mesmo no Brasil. É pura afinidade. Se ele sabe que eu estou em Brasília, ele me liga e chama para ir para casa dele. Não é para ir jantar em restaurante, chama para ir para casa dele. Se eu sei que ele está aqui, assim, eu tenho um negócio assim, eu não gosto de incomodar. Isso até é ruim, não é uma boa qualidade no repórter, não. Mas eu não gosto de incomodar. Quantas vezes ele veio para cá, eu nem fiquei sabendo. Né? Quando eu sabia, eu encontrava por acaso com ele num restaurante, entendeu? E afinidade, cara. O Piquet é um cara extremamente fiel ao amigo dele, ao cara que ele gosta. Tanto que todas as vezes que pôde, ele me ajudou no sentido de tem um grande assunto, esse grande assunto eu quero para o Reginaldo. Quando ele teve o acidente dele da Indy, imagine, a Indy não pertencia à Globo, nunca pertenceu, a Indy era da Band, tinha milhões de repórteres em cima dele quando ele estava na recuperação, querendo fazer a grande matéria com ele, principalmente a Band, que era a emissora que transmitia a Indy. Tinha um cara do jornal O Globo, lá de Nova York, vivia em cima dele, se dava muito bem com o time, o staff dele. O que ele fez? Quando ele resolveu, falou, vou dar uma entrevista. Pediu para o Lua, que então era o principal companheiro dele, parceiro dele, para ligar para mim, na minha casa, para eu ir para os Estados Unidos fazer essa matéria da Indy, que eu tive um trabalho enorme de convencer a Globo para ir fazer. De um acidente com um brasileiro campeão do mundo, mas que correndo por uma categoria que não era dela. Tive que usar argumentos. Cara, procurei as pessoas certas. O cara mais certo que eu procurei foi o Ernesto Rodrigues, cara que depois escreveu o livro do Senna, esse livro maravilhoso, e fez vários filmes do Senna, embora seja assim, um fanático pelo Piquet, louco pelo Piquet. Mas ele fez essas grandes produções aí do Senna, grandes produções de automobilismo. E o Ernesto trabalhava na Globo, tinha inclusive trabalhado comigo, numa época ele foi diretor da Globo Londres. Aí eu liguei para ele, Ernesto, me socorre, velho. Tem essa oportunidade assim, assim, assim. Eu falei aqui em São Paulo com o pessoal do esporte, os caras falaram assim, não vou me meter nessa. Ele falou assim, ele me aconselhou a procurar o Carlos Schroeder, que então diretor de jornalismo, hoje é o diretor, superintendente geral da Globo. Ele falou assim, olha, o Schroeder é um cara extremamente competitivo. Se você passar para ele que isso aí vai ser uma exclusiva, em que você vai sair à frente da Band, à frente de televisões do mundo inteiro, você convence o cara. Aí, liguei para o Schroeder, nunca tinha falado com ele na vida. Liguei, Schroeder, o caso é esse. Olha a resposta dele. Ele falou assim, me dá 3 minutos. Falei, claro. Desliguei o telefone. Em 25 segundos, ele me ligou de volta.
Sua passagem está comprada, seu hotel reservado, vai embora. Caraca, que sensacional. Olha, sabe qual é o resultado dessa aula de jornalismo, que aliás está no livro que eu estou escrevendo? O resultado foi uma matéria no Fantástico de domingo de 8 minutos e meio de duração. A entrevista e a edição toda muito bem feita, em que tinha vários pilotos falando, mandando mensagens para o Piquet e tal. E 8 minutos e meio. Cara, nós passamos... Essa matéria eu fui fazer no meio de semana e voltei para Londres. Passamos 3 dias editando a matéria. Terminamos num domingo exaustivo. Fomos para casa de um dos companheiros lá, produtor e um pessoal muito bacana de Nova York. Pô, fizemos lá um churrasquinho no quintalzinho e tomamos um vinho para assim, trabalho realizado, aquela coisa, e esperar o feedback, né, do Fantástico quando fosse para o ar. Foi para o ar, naquela época a gente não conseguia ver de lá, a Band Internacional. Foi para o ar, ligaram para a gente e falaram, olha, matéria foi 8 minutos e meio, elogiadíssima. Pô, pelo amor de Deus. Cara, aquilo assim era a realização de um profissional, de um grupo de profissionais. E olha só a curiosidade, Sérgio. Naquele momento, eu tinha sido tirado da Fórmula 1. Tirado da Fórmula 1. Né? Era 92. Eu tinha sido tirado da Fórmula 1. Foram outros repórteres fazer. Eu já não era repórter, né? Eu já era comentarista. Fui tirado, foi posto um outro, foi o Luiz Fernando Lima, entrou no lugar e tal. E o Luiz Fernando Lima era quase um diretor de esportes nosso. Ele era o diretor executivo, digamos assim. Mas ele gostava muito de Fórmula 1 e foi fazer comentário, foi fazer a corrida de Mônaco, inclusive, naquele domingo. Quando o Fantástico foi para o ar, aquela com tanto sucesso e tal, segunda-feira de manhã eu chego na redação da Globo Nova York, tinha um telex, uma mensagem de telex do Luiz Fernando Lima, que a próxima corrida de Fórmula 1 era no Canadá. O Canadá precisava visto para brasileiro. O telex do Luiz Fernando Lima fala assim, vai ao consulado aí, faz o seu visto para o Canadá e bendito seja de volta à Fórmula 1, o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Maravilhoso. Muito legal, muito bacana que você falou dessa questão do Piquet lá no acidente da Indy, porque vamos pular um pouco no tempo e ir para 2008, quando teve o caso do Nelsinho Piquet, né? Aquele caso, ele colocou até a Fórmula 1 em xeque, né? E você foi o jornalista que deu em primeira mão lá no GP da Bélgica de 2009, né? Foi. Regi, como que é receber uma informação dessa e publicar, né? E tornar ela pública? Velho, é um drama. É uma coisa assim, é um prêmio, você, o jornalista, tem isso na mão, mas em nenhum momento eu tive absoluta segurança do que eu tinha na mão. Era tal a grandeza da coisa, só que eu tinha aquilo que eu te falei da fidelidade do Piquet, né? Eu tinha, assim, não tinha receio nenhum, apostava a minha vida em que tudo que ele me falasse era verdade. E aquilo foi mais um exemplo de que ele me escolheu por afinidade, mas não foi só isso. Teve uma meritocracia aí nessa história. Tudo começou na Hungria, no dia em que o Massa sofreu o acidente dele. Antes do acidente, a gente estava no paddock ali na hora do almoço, antes do treino e tal. O Piquezão estava e tinha um monte de jornalista brasileiro, português, italiano, tudo em volta dele. Onde o Piquet está, ainda hoje, se ele aparecer na Fórmula 1, onde ele tiver, vai ter 50 caras em volta dele, porque ele é extremamente querido. Aí ele lá com aquelas brincadeiras dele, as piadas, aquelas coisas todas e tal. E ele soltou uma frase lá que eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa por trás disso. A turminha se dissipou, cada um foi para o seu lugar trabalhar, eu ainda tinha meia hora
antes. Não, aquele treino a gente não cobria. Então eu ia assistir o treino e depois fazer o outro treino que a gente cobria. Aí eu fiquei com aquele negócio, dei uma rodeada ali pensando, olhei para onde ele foi lá para o motorhome da FOM, que ele ia sempre para lá, e fui atrás dele. Cheguei lá, o motorhome da FOM, a barraquinha que em volta do motorhome, é muito bem guardada, lá não entra ninguém, né? O jornalista não entra lá, só o cara que o Bernie manda chamar. Então. Aí o cara já veio lá na porta falar o que você quer e tal, e o Piquet sozinho numa mesa lá, ele me viu, falou, não, vem cá. Aí eu entrei, peguei uma cerveja e fomos ver esse primeiro treino com ele lá. Aí eu falei para ele, olha, você falou um negócio lá que eu fiquei pensando, eu queria que você me explicasse melhor. Ele falou assim, esse é o Reginaldo que eu conheço. Você foi o único do grupo que percebeu que tinha alguma coisa. Então, você vai ser o cara que vai dar isso em primeira mão. Eu vou te contar, mas você não pode falar. Nós vamos guardar e vamos dar isso em capítulos para não correr o risco de tomar uma ação judicial. A gente tem um limite. Em cada capítulo, a gente tem um limite do que pode dizer. Até o dia em que soltou tudo, deu certo, solta tudo. Cara, e foi exatamente o que aconteceu. Eu guardando tudo, e aí chegou de lá, fiquei lá cuidando do Felipe no hospital, aquela coisa toda, ficamos até atrasamos a nossa volta do Brasil, até que ele estivesse bem fora de perigo. Voltei para o Brasil, fui para Valência, né? A corrida até que o Rubinho ganhou. De Valência eu vim direto para a Bélgica, então nisso se passaram 3-4 semanas. Aí eu estou na Bélgica, estou com aquela notícia ali, assim, esquecida, está adormecida. Um dia o Nelson vai dizer, olha, publica isso, achei que eu fosse estar no Brasil, quando ele dissesse, e eu ia preparar uma matéria para botar no Jornal Nacional e tal. Aí estou no sábado, na Bélgica, termino o treino de sábado, eu saio ali para tomar meu cafezinho, comer um docinho na Red Bull, nos outros motorhomes, faço aquela visita diária antes de ir para o hotel. Ele me liga, ele fala, olha, seguinte, aquela história toda que eu te contei, você vai ter que dar amanhã, se você quiser manter a exclusividade. Por quê? Porque nós já demos início à história, e o início à história, na verdade, era que ele já tinha mandado, o Nelsinho já tinha ido à FIA, conversado com o Max Mosley, já iniciado a delação dele. Ele falou, nós já demos início, e acontece que a FIA mandou vários inspetores aí para Spa e tem um inquérito aberto. Então eles estão chamando várias pessoas para conversar. Lá na Renault, Briatore, engenheiros e tudo. Isso aí, algum jornalista esperto pode perceber que tem um cara da FIA fazendo isso e a coisa pode vazar. Falei, bom, então tá. Então, qual é o primeiro capítulo que nós vamos mudar? Ele falou, olha, dá a notícia, dá como especulação, que você ouviu de várias fontes, assim, assado, e chega, não fala mais nada. Alguém, na hora ele falou assim, você vai espantar todo mundo vai te colocar em xeque, mas você não pode adiantar mais nada. Cara, é muita inteligência, sabe? Fiz exatamente do jeito que ele fez, que ele me orientou a fazer. Escrevi um papelzinho, isso, fui pro hotel. Cara, na Bélgica, eu chego na Bélgica, do aeroporto eu já passo no supermercado, compro aquelas deliciosas cervejas belgas, compro 6, 7 lá, marcas diferentes, tipos diferentes. Depois eu já tenho uns tipos que eu gosto mais, já levo para a geladeirinha do hotel. Fui lá, tinha um terracinho no hotel, abri uma cervejinha daquela e fiquei pensando de que forma eu vou dar isso. Aí rabisquei, liguei para ele tinha um pedacinho final que ele falou, acho esse finalzinho aqui é perigoso, porque alguém pode te perguntar, o Galvão, né? Pode te perguntar, mas de onde veio isso? Você não pode dizer, então deixa isso aqui no ar e tal. Combinamos, e aí chegou na hora da corrida, esperei
não tinha certeza se a corrida ia permitir que eu desse. Porque se sai uma corrida, nós temos aquela orientação. Televisão, você fala o que a imagem está mostrando. Você não vai falar um negócio que não está vendo, que isso aí bate contra o que o telespectador está vendo. Isso é uma lição de televisão. Então eu falei, vai que tem uma corrida aí cheia de acontecimentos, eu não posso nem dar essa notícia, porque ela não vai ter nenhuma imagem que acontecer na corrida vai levantar a bola para eu falar isso, né? Não tem Piquezinho, não tem isso, não tem aquilo, tem o Alonso, né? Mas eu não tinha essa chance. Mas, por sorte, a corrida em Spa é muito normal acontecer. A corrida deu uma amenizada, não tinha nada, sei lá, 30, 40 voltas de corrida, menos do que isso. Aí eu falei, pronto, é a hora. Passei a mão no bolso, tirei o papel todo amassado, dobrado. Falei assim, Galvão, eu queria dar uma notícia aqui, que se confirmar, a ser confirmada, será uma bomba. Aconteceu isso, suspeita-se então que a batida do Nelsinho Piquet em Singapura no ano passado foi de propósito, por exigência do Flávio Briatore e do Pat Simmons, para favorecer o Alonso na corrida. E era uma corrida que, você se lembra, o Alonso tinha parado para fazer um pit stop na volta 12, totalmente sem sentido, né? O normal, Singapura é uma corrida comprida, ele parou na volta 12, e já era parte do plano. Então, botei aquilo no ar, evidentemente o Galvão falou assim, nossa, mas o que é isso? Você tem certeza? Porque isso vai ser um estrago na própria Fórmula 1 e tal. Teve uma hora que ele desligou o telefone e falou assim, Regi, pelo amor de Deus, você tem certeza, a fonte que você vai te garantir nessa? Porque senão você está perdido. Ele ligou de novo, eu falei para ele, não, fica frio. O Burt também falou, não, isso eu acho difícil acontecer, algum piloto fazer isso e tal, mas fiquei bem nervoso. Tanto que, à noite, a gente sempre tem na cabine um técnico de som, um engenheiro de som. E nessa corrida, quem estava era o Landeiro, um cara variava entre o Negreiros e o Landeiros, os dois do Rio. Era o Landeiro que estava, e nós fomos jantar muito tarde, porque isso segurou a gente na pista até altas horas. Nós fomos jantar em Spa, cidadezinha na Bélgica, tudo fechado. Nós pegamos uma pizzaria, eu, Jaime e esse técnico de som, assim, fechando, o cara deixou a gente entrar para lá tomar uma cerveja e tomar uma pizza, e esse técnico de som falou para mim, Regi, eu me preparei para te segurar, porque você estava da cor de um tecido do lençol branco, e eu senti que você ia desmaiar a qualquer momento. A sua tensão. Eu fiquei pronto para te segurar, para você não machucar ou cair no chão. Olha a situação. Bom, enfim, aí foi embora, terminou aquela coisa toda, fomos para o hotel. Ali no hotel já encontrei Galvão, encontrei o pessoal todo da Globo e tal. Aí é só comentários e vamos para a expectativa, vamos para os próximos capítulos. Próximos capítulos que o Nelson foi me alimentando, isso eu já de volta ao Brasil, ele foi me alimentando, tem tal coisa, eu ia para o Jornal Nacional, tem tal coisa, eu ia para o Jornal Nacional. Até que na corrida seguinte, que era Monza, a gente viajava na quarta-feira. Eu estou indo para o aeroporto pegar o avião na quarta-feira, ele me liga, o avião era 10h30 da noite, eu estava indo 8h30 da noite, ele me liga, fala assim, cara, tem uma coisa para você dar hoje. Falei, velho, não posso, estou indo embarcar, mas é isso. Eu, no meio da estrada, liguei para o João Pedro Paes Leme, era nosso, já então, na chefia, lá na Globo Rio, falei, João, tem isso. Ele falou, volta para a televisão. Eu não embarquei, voltei para a televisão, fiz o negócio no Jornal Nacional, embarquei no outro dia para Monza. Cheguei a Monza com um dia de atraso em relação ao que eu chegaria. E teve todos essa... Depois tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa nessa história aí. Já contei em alguns lugares, mas no meu livro tem
detalhes, detalhes, detalhes. E esse livro sai esse ano ainda. Eu ia jogar com spoiler já, mas você já falou do livro, né, que você está escrevendo. Vamos jogar um pouquinho mais para o final, que eu quero voltar um pouco para o passado. E aí, amigo cabeça de gasolina, curtiu? Muito legal ouvir do Regi, né? Acho que muito provavelmente essa série de entrevistas com o Regi terá 3 ou 4 partes. Então, se você não está inscrito, se inscreva, que eu tenho certeza. Olha, escuta o que eu tô falando. Tem coisa muito boa vindo por aí. Então aperta aqui para se inscrever. E se você gosta muito do Boteco F1, considere ser um membro ou apoiador do canal para entrar nos nossos grupos de WhatsApp e receber o podcast exclusivo do Boteco F1 para apoiadores. Tudo bem? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até a parte 3 com o Regi.